Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vic Vanilla, uma das figuras hoje mais polêmicas, se não a mais polêmica da internet. O Vic Vanilla é acusado, inclusive, de estar tentando formar um grupo neo-bigode aqui no Brasil. Ele tem feito declarações contraditórias, ele é uma figura contraditória, né? Ele era uma drag queen, aí de repente vira o pai do satanismo no Brasil e depois começa a virar evangélico, um pastor evangélico, depois se torna agora, enfim, né, aquele negócio do bigode. Então, saiu um vídeo recentemente sobre ele no canal do Nando Moura, né, um vídeo de 40 minutos, eu assisti completo, e acho que é o vídeo mais bem feito e que resume, né, o Vic Vanilla e suas opiniões e a sua transformação desde o começo até agora, com depoimentos, inclusive. Recomendo muito que você assista, eu vou deixar o link aí, né, no primeiro... Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo, família? Porque às vezes, né, o vídeo sai mais cedo, então eu vou colocar na descrição do vídeo, vai ter esse vídeo do canal Nando Moura, que explica, né, essas contradições e mostra essa transformação todinha do Vic Vanilla, né, que é, infelizmente, lamentável. Agora a pergunta que eu faço a você é: você é capaz de reter o que é bom? Eu aprendi isso há muito tempo, desde a época que eu comecei a escrever o meu velho diário. Eu nunca tive a intenção, né, de publicar, mas quando eu comecei a escrever aquilo ali, eu fui me deparando com fenômenos, eu queria entender como aquilo funcionava. E quando você vai pesquisando essas coisas, você se depara com literalmente com o mal, como invocar, o que agrada e etc. Mas essas coisas eu separava, eu retia a informação do que se tratava aquele fenômeno. Inclusive, quem adquiriu o velho diário, que está passando aí, né, por correções, não são correções apenas de português, mas se fosse isso ainda era bom, foram palavras que foram traduzidas mudando totalmente o sentido do texto, né? E eu estou traduzindo tudo, né, eu mesmo. Inclusive, muitos inscritos disseram: Davi, coloca na inteligência artificial, é rápido, ela escreve perfeitamente, mas eu não quero que perca a essência, né? Quando a pessoa vai lendo aquilo ali, ela vê que de fato há uma transformação, né, durante a primeira página até a última, né? Porque são etapas literalmente da minha vida, desde quando eu perdi meu pai, até casar, até criar o canal. Então tá tudo lá, e junto com essas lendas e experiências que eu tive, né? Então, no caso do Vic Vanilla, meus irmãos, nesse vídeo que o Nando Moura fez, você vê essa transformação dele, né? É um vídeo de 40 minutos para resumir a vida de uma pessoa, é pouca coisa, é claro, mas é bem completo. E eu faço questão que você saiba, né, assista, porque vale a pena você ver, né, quem é essa pessoa que a gente vai ver agora falando, né? Porque, eu já vi esse cara uma vez, eu vi ele na época da eleição, muita gente viu aquele vídeo dele que estourou, né, na rede, bombou. Mas é bom você ver essa essência que o canal do Nando Moura fez, né? O que ele vai falar aqui, a minha amiga Celine e o nosso querido irmão Vinícius mandou, eu assisti 3 minutos. O vídeo completo tem 6 e pouco. Cara, eu concordei com muita coisa do que ele falou, só que eu só assisti 3 minutos. Eu digo, eu vou deixar para assistir isso com os inscritos, porque geralmente quando é uma coisa muito interessante, eu prefiro ver assim com vocês, até porque o raciocínio vem na hora, né? Após a gente ouvir a informação, junta com coisas que a gente já sabe, então vamos ver, vamos reter o que é bom, né? Mas é interessante que você assista esse vídeo do canal Nando Moura, porque resume literalmente essa figura que é muito polêmica. Eu tenho certeza que ainda a gente vai ouvir muita coisa, né? Declarações que ele vai dar ainda pela rede, né? E todas bombas porque tem um peso. Ele é um cara que pesquisa, isso é um fato. Mas vamos ouvir aqui, vamos lá. O Brasil não está errado de ser comunista, porque ele foi criado para ser um projeto satânico de hipermiscigenação para funcionar de mão de obra barata para o resto do mundo e de fornecimento de commodities, né? Então o brasileiro médio tem 83 de QI, o que o aproxima de um bonodo. É um país onde qualquer um entra e faz qualquer tipo de negócio. Então errado estão os iluminados de permanecerem no Brasil. Agora, o Brasil foi criado para ser um estado satânico. Entende? Toda a sua cultura, desde o seu descobrimento, todas as manipulações que aconteceram, Gustavo Barroso cita isso na História Oculta do Brasil, as manipulações da maçonaria, etc. O Brasil nunca vai se libertar da esquerda e do comunismo. Ele foi criado para ser o berço desse tipo de coisa no Ocidente. É difícil falar e ouvir isso porque a gente tem uma identificação, né? Mas a base do Brasil, o Brasil em si, foi construído sobre uma base geneticamente inferior, hipermiscigenada, culturalmente depreciativa,
politicamente corrupta, imoral. Então esquece agora... Quando ele fala em geneticamente inferior, isso é um absurdo, né? O Brasil ele é uma mistura de várias raças, né? E isso se prova, geneticamente falando, um indivíduo muito mais resistente, né? Você vê aqui, o pessoal gosta de padronizar, tem mulher bonita na Ucrânia, depois daquele áudio do Arthur Duval, mamãe falei, começou esse papo, né? Mas você vê o que nessas meninas europeias? Muito linda de rosto, cabelo, olhos, né? Enfim, quando você vai olhar o corpo, cintura, porque eu mesmo gosto de mulher avantajada, né? Com cintura fina, bunda grande, pernona, a maioria do brasileiro prefere assim. E a mulher brasileira, ela consegue ter isso, ela tem o que é melhor da africana, ela tem o que é melhor da europeia. Nós somos de fato uma mistura, né, de raças. Então você consegue encontrar indivíduos que você não encontra em outros lugares, né? Não tem essa mistura tão abundante. Então é óbvio que vai ter de várias cores, de vários tipos diferentes, mas, né, no essencial você não encontra pessoas como aqui, né? Eu inclusive lembro de uma brasileira que ela foi para os Estados Unidos. E ela dizia, era de esquerda, né? E ela disse o seguinte, ela disse, olha, se você vir para cá, você vai namorar muito, porque o lugar para ter gente feia, né? E ela se referia nos Estados Unidos, né? Então, quando você vai ver mesmo o padrão de beleza da nossa terra em geral, basta você comparar nas praias. Você pode colocar aí, né, pessoas tomando banho em Miami, você vai ver o tipo físico das pessoas de lá, e quando você coloca aqui Rio de Janeiro, por exemplo, né, por mais que você veja, às vezes, uma sujeira na praia, inclusive, mas você vê muita gente bonita, né, justamente por isso, porque essa mistura genética, ela beneficia, né, é como se o nosso corpo fosse uma máquina, eu acho, ali quando mistura, que ela pega o melhor do indivíduo, sabe, pega o melhor daquele indivíduo, o melhor desse, e faz aquela mistura. Então você tem uma moça, por exemplo, com um rostinho bonito, né? Cabelo liso, padrão europeu, mas com um corpo de uma africana, né? Então só isso que o Brasil tem, é uma terra abençoada. Esse papinho que geneticamente inferior, desconsidere, né? Porque infelizmente esse cara tem umas ideias bem distorcidas. Até fora isso, o que ele está falando eu tenho concordado. Então esquece agora as belezas naturais do Brasil. Pensa no aspecto social. Ele é depravado, ele é degenerado, ele é uma grande mistura. Ele é uma grande Babilônia. O leste europeu não reconhece o Brasil como país, por exemplo. Reconhece porque tem aquela cartilha internacional e etc e tal, mas aqui ninguém reconhece, ninguém sabe o que é de fato brasileiro. Se ele é um europeu que foi jogado lá dentro, se ele é um africano que foi jogado lá dentro, se ele é um indígena, que porra é o brasileiro? Não tem uma base étnica, cultural, social e política. Então ele é degenerado desde a sua base, desde o Brasil colônia. E cada povo merece o governo que tem. Entende? Então é vocês que estão errados de estar aí com esses satanistas comunistas. O comunismo é uma política de massas, é uma ideologia de rebanho, de pensamento de rebanho, segundo a psicanálise. Entende? Quando você tem um povo extremamente animal, inferior, primitivo, nada melhor que o comunismo para comandar eles. São as rédeas. Eu passei por muitos países aqui que tiveram a manipulação do comunismo, que foram dominados pelo comunismo soviético. As pessoas esqueciam até o próprio sobrenome. Entende? Então quem tá errado de estar nessa merda desse país chamado Brasil, que foi criado para esse propósito, porque não tem direita no Brasil. Quem tá errado são vocês. Não é o povo, porque o povo tá seguindo a base genética dele. Tá seguindo o protocolo animal que ele tem. Cada povo tem um governo que merece. São vocês que têm que se emancipar. Aí que faz todo sentido. Numa população de macacos, o líder do macaco tá errado ou você de estar ali perdido? Não, você tem que achar o seu lugar no mundo. E é difícil, mas tem que ser feito. Então esquece isso que o Brasil vai endireitar, que ano que vem muda, que o Bolsonaro ganha. Não ganha. Se ganhar é para perder depois de 4 anos, que é o que a maçonaria faz, para poder disfarçar. Deixa 12 anos só governo de esquerda, aí coloca um de direita. Aí todo mundo fala, agora a economia vai crescer. Depois de 4 anos, ela inventa um escândalo, tira o presidente e volta para a esquerda. Pode ser que ano que vem a direita ganhe no Brasil. Direita. No Brasil não tem direita. A maçonaria domina aí desde a colônia, desde a colonização. Não tem direita no Brasil. Se ano que vem a direita ganhar, ela fica 4 anos, depois sai de novo. Bolsonaro foi
para ele conseguir o pleito, ele teve que ir lá no Grande Oriente do Brasil, em Brasília, na maior loja maçônica do Brasil, conseguiu em 2018. Mourão virou grau 33 da maçonaria. Em 2022 ele saiu. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes palestrando dentro das mesmas lojas maçônicas que o Bolsonaro, gente. Então esquece, vocês não vão vencer Gadu, vocês não vão vencer o olho que tudo vê, vocês não vão vencer isso, entende? Não vão. O Cabo Daciolo, por exemplo, é tido como louco. O Enéas, tido como louco. O Clodovil morreu de uma morte misteriosa, logo depois começou a falar disso também. Não vai ter, vocês entendem onde vocês estão? Vocês estão no território inimigo. O Brasil foi projetado para ser isso. É puro caos o Brasil. É puro caos. A mesma maçonaria que incentivou o regime militar junto com a CIA americana, depois apoiou os esquerdistas nas diretas já e a Constituição de 88, que é uma Constituição esquerdista, que o Ulisses Guimarães supervisionou, maçom. Então não adianta pensar, será que o Dino vai fazer isso? Será que o Alexandre de Moraes, aquele teatro, né? aquele puta teatro, Trump sanciona, lei Magnitsky. O Xandão tá cagando pra lei Magnitsky, meu querido. O Xandão tem grana pra cacete em offshore, o caralho. Tá ligando nada disso aí. Entendeu? E vocês ficam na esperança, acompanhando o grande teatro das duas colunas. Por isso que o meu conteúdo é para um grupo muito seleto de pessoas. Muito seleto. A minha fraternidade, o Círculo dos Iluminados, é para um grupo bem seleto. Porque as duas colunas, elas operam e fica, né, o pessoal fica assim, ó, ping-pong, ping-pong. Aí os iluminados, os despertos, então, eles têm uma outra visão transcendental. Então esquece isso aí. Se o Dino vai sancionar os bancos, se não vai, tanto faz, irmão. Os donos da Matrix continuam operando. A única saída para o brasileiro é o aeroporto mais próximo. É a verdade. É difícil de ouvir isso, mas é a verdade. Porque o Brasil é como se fosse um Éden, né? Só que o Éden engana. É lindo, é paradisíaco. É aquela cultura do deixa pra lá, vamos levando, e as praias, tal. É um Éden, é lindo o Brasil. Mas é um inferno. Bom, família, um monte de besteira. Algumas eu tive que cortar aí, porque é pesado aqui pra plataforma. Mas enfim, é possível reter o que é bom mesmo de um camarada como esse, né? Que até pouco tempo tava encarando aí, ó, umas manjuba desse tamanho, né? Quando vendia o próprio corpo. Enfim, né? Se a gente for olhar quem tá falando, meu irmão, a gente não vai escutar mais nada, porque eu acho que todo mundo acaba tendo o seu calcanhar de Aquiles, mas tem alguns que o calcanhar parece que é mais podre do que outros, né? Mas enfim, algumas coisas que ele falou aí faz até sentido. Mas é fato que em tempos turbulentos como esse, vários discursos que vêm às vezes de uma pessoa extremamente imbecil e idiota, parece também fazer sentido. Eu acho que foi assim que o próprio Bigode, né, na época da Segunda Treta Mundial ali, conseguiu convencer tantas pessoas, porque tempos difíceis, meus irmãos, traz confusão também. Ainda sobre o que ele falou aí da genética mais fraca e não sei o que, isso é um absurdo, né? Você vê como os atletas brasileiros são fortes, veja o tanto de título que a seleção brasileira, por mais que esteja passando por uma fase ruim, por mais que a gente saiba que o futebol foi usado no Brasil como circo, né? O circo no meio de tanta coisa ruim que acontece, então anestesia o povo com isso. Mas é fato que os nossos atletas mostram, né, a força que o brasileiro tem, porque geneticamente somos fortes sim, né? As misturas não enfraquecem o indivíduo, pelo contrário, o corpo parece ali na própria formação, que é uma coisa que vem de Deus, né? A gente enfraquece quando a gente fica, por exemplo, com a mesma genética. Se você, por exemplo, né, Deus que te livre, né, a pessoa tem uma relação com a irmã engravida, você vai ver que é muita chance da criança nascer com problemas. Então, quanto mais diferente nós formos um dos outros e a gente se juntar, acasalar, melhor nasce a criança, né? Mas é porque esse cara é um ignorante nessa questão, né? Ele está criando a sua bolha porque sabe que tem gente fanática que pensa como ele e dá dinheiro isso, né? Como ele está ferrado agora, está inclusive foragido do país para não responder pelos alguns absurdos que ele tem falado, aí ele vem com esse papinho, não, porque é fraco geneticamente, mas não engula essa não, tá certo, família? Ao contrário, nós somos muito fortes, né? Quando misturou índio, europeu, americano e tudo que a gente tem no sangue, deu o brasileiro, né? E o brasileiro é muito forte. Agora o problema do brasileiro é ser muito paciente, né? É ser muito calmo, ser muito tranquilo, né? Um povo que realmente
traz a essência do cristianismo, embora não tenha mais praticado, né? Mas traz essa questão de sempre perdoar. Eu acho que o brasileiro está sempre disposto a perdoar. Acho que é o que ainda nos dá esperança de salvação, né, família? Enfim, né? De resto, você me diga o que, é que você acha da opinião desse camarada, mas não esquece de assistir lá o vídeo do Nando Moura, tá certo? Porque é bom você ver o que é que esse indivíduo já falou, as posições que ele tomou, tá certo? É muito interessante. Link vai estar aí na descrição. Fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!